Boa tarde, doutor Bo- Jorge, tudo bom? Olá, boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo tranquilo. Seja muito bem-vindo a esse nosso projeto da Tarde Conecta. É um prazer Muito recebê-lo obrigado. aqui Prazer é conosco. todo meu. Então, rapidamente, né, nossa live de hoje é para falar o papel dos hormônios na sedução, nesse Dia dos Namorados também, né? E, e aí eu queria que o senhor começasse falando um pouco, se apresentando um pouco e explicando o que são esses hormônios, né? Ok. Eu sou Jorge Valente, né? Sou ginecologista de formação, especializado em medicina integrativa. Então, hoje em dia, a minha área de atuação engloba toda essa parte de saúde, não só de mulheres, mas de homens também, como a modulação hormonal, modulação do intestino, com fortalecimento da imunidade, ou seja, tudo aquilo que vai levar a pessoa a ter saúde e evitar de precisar tratamento para alguma doença. No que tange a parte dos hormônios, eu resolvi hoje fazer algo um pouquinho diferente e começar falando por um hormônio que poucas pessoas conhecem, a não ser na via do parto, como um estimulador da contração uterina, que é a ocitocina, porque o estradiol e a testosterona são os hormônios mais famosos, são os hormônios mais conhecidos. E o que eu gosto de brincar com meus pacientes é que a grande diferença da ação da ocitocina para o estradiol e da testosterona é que o estradiol e a testosterona aumentam o prazer e a libido, porém indiscriminadamente. E a ocitocina funciona como se fosse um hormônio da fidelidade. Então, homens e mulheres que têm mais ocitocina, tendo níveis normais de testosterona e de estradiol, eles têm uma tendência maior em fixar-se em um só parceiro. Então, como hoje é o Dia dos Namorados, eu resolvi fazer uma homenagem ao hormônio da fidelidade, que é a ocitocina. É um hormônio ainda pouco estudado, é produzido no sistema nervoso central, né, no hipotálamo, e é secretado pela neurohipófise. Ele é muito conhecido a sua ação no mecanismo do trabalho de parto, que promove a contração uterina, e do aleitamento, que promove a ejeção de leite pela mama da mulher que acabou de parir. Mas a ocitocina tem muita relação com essa parte da sexualidade. Vários estudos mostram que os níveis de ocitocina estão muito aumentados no pré-orgasmo, mostrando a função desse hormônio justamente na melhoria da qualidade do orgasmo e da duração. Ou seja, além de melhorar a sensibilidade no caso de mulheres, que facilita com que ela tenha orgasmo, aumenta a probabilidade de orgasmos múltiplos. E ele retarda, em doses adequadas, a ejaculação masculina. Porém, se ele estiver excessivo, como ele estimula a ejaculação, pode causar ejaculação precoce. Então, na dose adequada, ele pode favorecer bastante ao prazer. Porque muitas vezes as pessoas têm limiares normais de testosterona e estrogênio, têm libido normal, mas não alcançam o orgasmo, principalmente a mulher. Ou tem um orgasmo muito precoce no que diz respeito ao homem, causando uma incompatibilidade numa relação sexual homem e mulher, por conta de que o estímulo feminino é mais demorado do que o estímulo masculino. Então, a ocitocina entra fazendo esse equilíbrio. Além de tudo, é um hormônio da afetividade. É um hormônio bastante aumentado no pós-parto, o que cria a afetividade não só da mãe com o filho, mas do pai também. O pai tem aumento de ocitocina nesse período do pós-parto da mulher, e isso aumenta o vínculo e aumenta a afetividade. É por isso que vários estudos mostraram a utilização da ocitocina em pacientes esquizofrênicos e em pacientes autistas, que têm distúrbios de comportamento no que diz respeito à sociabilidade. Eles têm níveis de ocitocina mais baixo, e o uso de ocitocina nesses pacientes pode melhorar a sociabilidade deles. Você falou de aplicação, né, na questão das doses. Na dose certa, é, as coisas funcionam de uma outra forma, mas existe, então, pensando para esse lado mais do relacionamento, Sim, existem tratamentos ou específicos com a aplicação desse tipo de hormônio? sim. Faz parte hoje em dia dos tratamentos, principalmente quando o objetivo é melhorar o prazer.
Porque a gente sabe que a diminuição da libido está relacionado à deficiência de estrogênio e testosterona, tanto no homem quanto na mulher, e em diferentes doses, pois esses dois hormônios têm níveis diferentes em homens e em mulheres. Né? Os níveis de testosterona são mais altos no homem do que na mulher, e os níveis de estradiol são mais altos na mulher do que no homem. O equilíbrio desses dois hormônios é responsável pela libido, né, em homens e mulheres. Então, muitas vezes, o problema não é a libido. O casal tem libido, o casal tem disposição, mas o problema está no prazer. Ou seja, a mulher não consegue chegar ao orgasmo. Ela tem uma sensibilidade, mas não consegue chegar ao orgasmo. O homem tem uma dificuldade de ereção. Ele tem libido, mas o enchimento do corpo cavernoso, o peniano, pode não se dar de maneira tão adequada e não tem uma ereção tão boa. Então, a ocitocina pode, associada a outras drogas que são específicas para a disfunção erétil, ajudar, né, tanto na sensibilidade quanto na melhoria da ereção. Então, mas seria um tratamento que seria feito apenas com hormônio ou seria um conjunto de outros tratamentos? Por exemplo, o hormônio aliado com tratamento psicológico, por exemplo, algo nessa pegada assim? Normalmente, as disfunções sexuais são problemas que têm várias facetas. Então, na maioria das vezes, tem um componente hormonal, pode ter um componente psicológico, pode ter um componente anatômico, ou seja, algum defeito anatômico esteja causando aquele determinado problema. Então, o que se faz necessário é uma avaliação mais minuciosa por um especialista para ser corrigido aquilo que esteja com defeito. Em alguns casos, você tem defeito em um dos parâmetros. Em alguns pacientes, você pode ter defeito em mais de um parâmetro. À medida que o paciente vai envelhecendo, essa possibilidade aumenta, porque os transtornos de ansiedade aparecem, porque as deficiências vasculares aparecem com o avançar da idade e a excitação, tanto do clitóris quanto do pênis, ela depende da vascularização, ela depende de uma boa vasodilatação, desse sangue chegar de maneira adequada, e para isso é necessário não haver nenhum tipo de obstrução, nem de patologia que dificulte o enchimento vascular, e o avançar da idade contribui para isso, além da deficiência hormonal, que pode acontecer nos pacientes jovens, sim, mas são muito mais comumente encontrados nos pacientes mais idosos, principalmente em mulheres na menopausa e em homens na andropausa, onde você tem deficiência dos hormônios sexuais. Então, essa reposição de hormônios seria uma alternativa, né? Você falou para menopausa e andropausa. Sim, a reposição hormonal ela é fundamental para muitos fatores e primordialmente para a manutenção da sexualidade da pessoa que vai envelhecendo. Um dos sintomas muito proeminentes nesse período é algum tipo de disfunção sexual, seja perda da libido na mulher, seja perda da lubrificação, seja diminuição da sensibilidade do tecido vaginal e com isso ela tem mais dificuldade de chegar a um orgasmo, seja de libido no homem, seja de ereção, ou seja, são vários os problemas que podem ocorrer na seara sexual e que normalmente tem um envolvimento hormonal neles. E falando dessa questão do envolvimento hormonal e trazendo para o que a gente está vivendo atualmente, nessa pandemia, esse isolamento social, que também traz o fator da ansiedade, que o senhor falou. O isolamento social, esse momento, pode interferir nas questões hormonais e pode acabar interferindo também na vida sexual da pessoa, nos relacionamentos da pessoa? Sim, o impacto do isolamento pode afetar a pessoa em várias searas da sua vida, inclusive na seara sexual. O aumento do estresse, de ansiedade, pode causar desequilíbrios em hormônios como o cortisol, que é o hormônio do estresse, e a gente sabe que o cortisol ele é um hormônio que bloqueia a testosterona e que diminui o estrogênio, ou seja, que causa impacto nos hormônios sexuais, e isso pode favorecer a disfunções sexuais. A gente sabe que quando a pessoa está muito estressada, principalmente mulheres, a libido feminina e masculina tem pequenas diferenças, né? O homem, ele usa o sexo como se fosse um ansiolítico. Ele tem relação sexual para
ficar mais tranquilo, ficar mais calmo. A mulher tem um comportamento diferente. A mulher, ela precisa estar bem, precisa estar tranquila para que ela queira ter relação sexual. Então, muito provavelmente, esse momento cause maior impacto nas mulheres por essa característica diferente da libido masculina e da feminina. Mas esse aumento do cortisol, do estresse por esse período, pode impactar sim, nos níveis de hormônios sexuais e, por conseguinte, causar qualquer dificuldade no quesito libido, no quesito desempenho sexual. E o que a gente pode fazer nesse período de isolamento para tentar ajeitar ou minimizar todas essas questões, né? Eu penso o seguinte, o que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, é tentar diminuir esse impacto do cortisol. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer terapia, que é uma coisa que diminui a ansiedade. Hoje em dia, a grande parte dos psicólogos atendem dessa maneira que a gente está se falando por teleconferência, então é algo que esse momento de pandemia não afetou. Existem determinados tipos de medicações que podem, em alguns casos, serem necessários, que vão diminuir essa ansiedade, diminuir esse excesso de nervosismo gerado pelo cortisol que pode impactar. E você pode melhorar a sua dieta, porque existem dietas que são mais anti-inflamatórias e isso propicia com que você tenha menos ansiedade, menos estresse, ou seja, dieta que seja menos rica em bebida alcoólica, em lácteos, em glúten, em excesso de proteína animal, principalmente carne vermelha, quando você dá preferência mais a vegetais, frutas, legumes, ou seja, tira a comida processada, né? Excesso de açúcar, você consegue com isso deixar o seu intestino desinflamado, e isso é muito importante, por quê? Porque outros dois neurotransmissores muito importantes para manter o equilíbrio no que diz respeito ao humor, à ansiedade, são serotonina e dopamina. E 80% da nossa serotonina e 50% da nossa dopamina são produzidos no intestino. Então, se você tem uma dieta inflamatória, se você come muito junk food, se você ingere muito carboidrato simples, muito açúcar, se você ingere muita bebida alcoólica, você vai causar no intestino um fenômeno chamado desbiose, que vai inflamar as células intestinais que produzem esses neurotransmissores. Então, a redução desses neurotransmissores vai impactar no seu humor. É por isso que, em grande parte dos problemas psiquiátricos, como ansiedade, como depressão propriamente dita, e não que seja por um motivo de um confinamento, de uma pandemia, o ajuste da dieta é fundamental para ajudar o paciente a se recuperar. Então, ter uma dieta adequada, dentro do possível, conseguir praticar atividade física com regularidade, são medidas que vão aumentar a liberação de beta-endorfinas, de serotoninas, reduzir o cortisol e, dessa maneira, contribuir no menor impacto negativo da saúde sexual dos pacientes. Entendo. Então, em muitos casos, não é necessário nem fazer a aplicação do hormônio, né? Sim. Ajeitar a dieta, fazer atividade física, induz o corpo a produzir isso já O que naturalmente. acontece? Eu sigo uma linha onde que, antes de introduzir o hormônio, você tem que ver se você não tem defeitos no mecanismo de produção que possam ser corrigidos e o próprio organismo daquele paciente volte a funcionar bem. Um paciente na menopausa, na andropausa, ele chegou numa falência na glândula que produz. Num caso desse, isso é muito mais difícil e normalmente vai haver a necessidade de uma reposição. Mas nos pacientes mais jovens, as primeiras coisas que a gente faz é tirar tudo aquilo que pode estar provocando. No caso de um homem, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, além de dosar os hormônios, é uma avaliação se ele não tem varicocele. Varicocele, que é uma dilatação da veia do testículo, como se fosse uma varize, é uma das principais causas de diminuição de testosterona em jovens e pode estar afetando a libido daquele rapaz. E ele está com 30 anos e tem nível de testosterona de um senhor de 60, de 70 anos, porque tem varicocele. Então, essa avaliação é imprescindível. Ver como está o nível de vitamina D, de vitamina do complexo B, principalmente B12, de zinco, de selênio, de todos os minerais e vitaminas que são cofatores na produção da testosterona. Porque muitas vezes falta matéria-prima e por isso que você não tem um hormônio. Então, ao invés de dar um hormônio pronto, que pode induzir uma inibição do seu
organismo a produzir o dele, você dá o que está faltando na formação dessa testosterona, nessa matéria-prima, para que ele possa voltar a produzir níveis normais, e com isso não ter a necessidade ainda de uma reposição. E uma dieta adequada é muito importante. Primeiro, para que ele não fique inflamado, porque a inflamação do intestino pode afetar quase que todos os hormônios do nosso corpo, desde a tireoide, desde os neurotransmissores até os hormônios sexuais. O sobrepeso decorrente de uma dieta inflamatória causa isso, como também a suplementação de matérias-primas básicas para a formação desses hormônios, que é o que a gente acabou de falar, que são os minerais como o zinco, como o selênio, complexos vitamínicos como vitamina D, B12, que são matéria-prima para a formação dos hormônios sexuais e de todos os outros hormônios que a gente tem no nosso corpo, porque na realidade os hormônios, eles são aminoácidos e proteínas, ou seja, eles são produzidos advindos da nossa alimentação. E chegando no ponto assim que a pessoa precisa fazer realmente um tratamento com doses de hormônio, é um tratamento que chega a ser vitalício, assim, eu não produzo, então eu tenho que passar o resto da minha vida com essas doses, ou ele pode ser um tratamento temporário que vai capaz de induzir o corpo Isso varia a de fazer. paciente para paciente. Pacientes em um período de transição, esse tratamento pode ser temporário e ela vai voltar a produzir. Mas vai chegar um momento que vai ter realmente a falência e a gente vai precisar de fazer por um período muito mais longo essa reposição, mas que normalmente é variável de acordo com a evolução e do momento de vida daquela pessoa. Nem sempre ela vai ter a mesma necessidade. Então, você fazendo uma reposição na mulher de 40 para 50 anos, de 49 para 50 anos, que está no início da transição, e numa mulher que já faz e tem 60 anos, nem sempre as doses necessárias são as mesmas, porque as demandas são diferentes. Então, assim, a grande vantagem da utilização dos nossos implantes, que é o veículo que a gente mais utiliza para a reposição de hormônios sexuais, como estrogênio e testosterona, além de ser hormônios bioidênticos, além de ser uma dose por ano, é justamente você poder fazer um tratamento individualizado, em doses que são personalizadas para cada paciente. Diferente de um hormônio que é um comprimido que, além de ser por via oral e ter alguns efeitos colaterais, e na maioria deles serem hormônios sintéticos, que aumentam alguns riscos que a via bioidêntica transdérmica não aumenta, você tem a mesma dose para pessoas de características completamente diferentes. Você tem o mesmo comprimido para uma mulher de 50 e de 70 quilos. Você tem o mesmo comprimido para uma mulher que tem 10% de percentual de gordura e que tem 50. Você tem o mesmo comprimido para uma mulher que o mais impacta nela é onda de calor e o que mais impacta nela é libido. E o que mais impacta nela é perda de massa magra e massa óssea. Ou seja, você vai ter um pacote pronto, independente da característica individual daquela paciente. E no implante, a gente consegue justamente essa grande vantagem, que é personalizar o tratamento, que é dar àquela paciente justamente aquilo que ela precisa na menor dose possível para que a gente tenha menos efeitos colaterais e otimize a utilização dos hormônios. O senhor é ginecologista, né? Então o senhor é muito mais voltado para a questão hormonal das mulheres, mas um homem que esteja sentindo, que talvez esteja até assistindo essa live, esteja pensando, olha, talvez eu possa estar precisando disso, ele procuraria qual especialidade de médico? Na realidade, assim, a minha formação inicial é de ginecologia, mas como eu disse a você, eu sou pós-graduado em longevidade, então eu trato homens e mulheres. Então, normalmente, Entendi. andrologistas, médicos que fazem essa parte integrativa, como eu, são médicos endocrinologistas, são médicos mais indicados para esse tipo de reposição. Eu gosto muito de conversar com o público masculino, porque a grande maioria dos homens fica deixando aparecer o impacto na vida sexual para que ele vá procurar o médico por conta dos hormônios. E o que a gente tem que dizer para esses homens é que isso é um dos últimos problemas que aparecem. Os níveis de testosterona masculino e feminino são muito diferentes, então qualquer diminuição pequena já causa impacto na libido feminina, mas na do homem não.
O homem tem uma taxa de normalidade que varia de 100 e pouco a 800 e pouco, quando o ideal é que ele fique no quartil superior, ou seja, nos 25% de cima do nível de normalidade. Qual o primeiro sintoma de um homem que está caindo testosterona? É aumento da circunferência abdominal. Testosterona é um hormônio lipolítico, é um hormônio que tem interferência na taxa metabólica basal. O que é isso? É quanto o nosso organismo gasta para manter as funções vitais. Então, à medida que você cai a testosterona e os hormônios que são aceleradores do metabolismo, o que acontece é que você vira um carro econômico. E aí você começa a economizar e acumular gordura. Você começa a fazer um fenômeno chamado de resistência insulínica. Então, isso vai levar o homem a ter aumento de peso, a uma diminuição da massa muscular, uma troca de músculo por gordura, uma diminuição de disposição para atividade física no geral, pode começar a comprometer o sono, a memória, a velocidade das ideias. Pode ser aquele cara que era totalmente ativo e passou a só querer ver Netflix no final de semana porque não tem disposição para fazer nada fora de casa, está normalmente sempre mais cansado, ou seja, o sono nunca é totalmente reparador. Então, a testosterona tem todas essas ações. São mais de 200 ações metabólicas no nosso corpo e as pessoas só acham que testosterona serve para libido sexual, quando na realidade essa é de 200 reações metabólicas em quais a testosterona está envolvida. Se eu for falar para você qual órgão do nosso corpo que mais tem receptor de testosterona, eu acho pouco provável que você acerte. A grande maioria das pessoas se surpreende que é o coração. Então, todos os tecidos musculares são ricos em receptores de testosterona. Então, o bom funcionamento do seu coração depende do seu nível de testosterona. Deficiência nos níveis de testosterona pode causar distúrbios da contratilidade cardíaca, arritmias, baixa da frequência e do tônus do coração no que diz respeito ao batimento, e isso tudo pode comprometer a saúde cardiovascular. Existem vários estudos mostrando um alinhamento entre queda de testosterona e aumento de doenças cardiovasculares, tanto em homens quanto mulheres. Então, a manutenção da saúde hormonal vai muito além do quesito libido, que, óbvio, é muito importante, mas no homem, como eu falei, vai ser um sintoma tardio. Por quê? Porque nós temos níveis de testosterona diferentes das mulheres. Então, o homem que deixa para procurar o médico para corrigir a testosterona porque a libido está começando a comprometer, ele já tem um gap de pelo menos uns 4 a 6 anos de queda de testosterona. E isso pode ser fundamental. Por quê? Porque em 35% das pessoas que têm doenças cardiovasculares, o primeiro evento pode ser um infarto. E se ele for muito jovem, isso pode ser fulminante. Então, a procura em torno dos 50 anos, que é o período que começa a ter uma queda dessa testosterona no homem, é fundamental porque isso pode prevenir doenças cardiovasculares. E entre o público masculino, isso ainda é um tabu, né? É Ainda verdade. existe uma dificuldade, um preconceito muito grande do público masculino de procurar um médico. Mesmo não sendo o único ponto, mas principalmente envolver o ponto da sexualidade, da vida sexual, aí que realmente vira um tabu mesmo, né? Na realidade, o que acontece? O público mais jovem hoje tem menos preconceito. E eles terminam procurando a gente por vias tortuosas e aí faz com que a gente faça esses ajustes. O que acontece? Os meninos jovens nos procuram, a maioria das vezes, porque querem ter um excesso de testosterona para aumentar massa muscular. Então, e aí é uma motivação que não é a melhor, mas pelo menos faz com que ele chegue a alguém que conhece do assunto e que possa esclarecer essas dúvidas e possa começar a colocar na cabeça desse rapaz a importância desse hormônio, de que não, você tem que respeitar a sua genética. Óbvio, existem várias maneiras de você melhorar a massa muscular e muitas delas sem a necessidade de você fazer um uso nem normal, nem excessivo de testosterona, principalmente de testosterona sintética, que em altas doses no jovem pode causar hipogonadismo, infertilidade, câncer de fígado, de próstata, várias coisas. Muitas vezes você corrigindo a dieta, você corrigindo o ritmo de atividade física e utilizando
a alguns insumos naturais que aumentam a própria testosterona dele, você já consegue esse objetivo sem a necessidade de dar a ele nenhuma gota de testosterona. Óbvio, vai existir os casos de pacientes jovens, com 30 anos, que um dos motivos dele não ganhar massa magra é porque ele produz níveis de testosterona baixos. Ou ele tem uma varicocele, ou ele tem algum problema realmente genético ou adquirido que fez com que a testosterona dele alcançasse níveis muito mais baixos do que eu deveria ter, e nesse indivíduo, nesse camarada, muitas vezes a gente vai ter a necessidade de lançar mão de uma dose de testosterona para corrigir isso. Mas na grande parte das vezes, a gente faz esse ajuste sem a necessidade de fornecer testosterona alguma, corrigindo aquele problema que está ocasionando o déficit de testosterona no rapaz. É que muitos querem um um facilitador do caminho, né? Não Sim. necessariamente o tratamento. O ser humano é assim, ele quer uma pílula que resolva o problema dele. Opa, ele quer um remédio, uma pílula, algo que facilite que ele não precise de fazer dieta, que ele não precise de fazer exercício, que ele tome essa pílula e ela seja a solução. E na realidade isso não existe, né? Para você adquirir saúde, para você ter como consequência da saúde uma melhoria na sua estética, você precisa, na realidade, mudar o seu estilo de vida, ter uma dieta adequada, ter níveis hormonais adequados, porque você tem um estilo de vida adequado, você dorme direito, você se alimenta bem, você pratica atividade física, você tem um percentual de gordura baixo, ou seja, você vai ter todos os parâmetros necessários para a formação de uma massa muscular adequada, quando o objetivo é simplesmente melhorar essa parte estética. Mais cedo o senhor falou alguns pontos que os homens devem prestar atenção para perceber que há alguma disfunção hormonal, né? E o que as mulheres devem prestar atenção para perceber isso no seu corpo, no seu organismo, para procurar um médico nesse ponto, As assim. mulheres sofrem muito mais do que os homens e de maneira muito mais precoce, porque as mulheres têm na vida delas um grande problema que se chama pílula anticoncepcional. É um método muito eficaz para o que se propõe, que é o controle da natalidade, que é o planejamento familiar. Porém, quase que na sua totalidade, as pílulas anticoncepcionais, elas vão acarretar problemas na saúde. A depender do tipo de dose, elas podem gerar nas pacientes uma menopausa química. Então, você vai ver uma menina de 30 anos que já usa há 10, 12 anos, desde o início da sua vida sexual, uma pílula anticoncepcional com sintomas de menopausa, que é diminuição da libido, ganho de peso, aumento de celulite, diminuição da lubrificação vaginal, queda de cabelo, e os sintomas dos mais variados de acordo com a dose e com o tipo de hormônio contido naquela pílula contraceptiva. É por isso que a introdução desse medicamento deve ser feita por um ginecologista que tenha na cabeça não só do efeito contraceptivo, e sim desses outros efeitos concomitantes que podem acarretar problemas para aquela menina. Por exemplo, uma menina de 16, de 14, de 15 anos que tem níveis hormonais estourando e tem muita acne, ela pode usar um progestínico que seja antiandrogênico, que vai melhorar a pele, que vai melhorar essa oleosidade, às custas de uma diminuição do excesso de testosterona. Mas se essa mesma pílula for usada por uma mulher de 35 que já começa a ter queda hormonal, esse bloqueio da testosterona dela pode significar um patamar próximo da menopausa. Aí essa mesma pílula que numa menina de 14 anos não causou problema nenhum, numa menina de 35, 40 anos já pode causar perda de libido. Então, essa Essa pílula, individualidade deve sempre ser respeitada. Como? essa pílula seria um anticoncepcional que você está falando? Sim, pílula que eu Ah, estou falando de pílulas anticoncepcionais, porque existem das mais variadas doses e formulações. Aí eu estou dando um exemplo. Existem pílulas específicas que a gente usa em adolescente com progesteronas específicas que bloqueiam a testosterona. Que às vezes você tem um adolescente que, além do planejamento familiar, tem muita acne, tem muita oleosidade na pele. E essa pílula que faz esse bloqueio, que melhora a qualidade da pele dessa paciente, de 14, 15, 16 anos, usada numa paciente com mais de 35 anos, pode acarretar numa perda de libido. Então, essa individualidade tem que ser respeitada, porque em termos contraceptivos, as pílulas evoluíram muito e a grande maioria delas tem mais ou menos uma eficácia muito similar, que é muito próxima de 99%.
Mas o que faz a gente escolher um uso de uma pílula dessa é justamente o impacto que ela vai ter na vida da mulher na parte não contraceptiva. Por esse motivo, se faz necessário o entendimento dos hormônios para que você não bloqueie um risco de gravidez, mas cause problemas muitas vezes que são piores na vida daquela mulher, que pode impactar inclusive no casamento, uma diminuição de libido, uma paciente completamente sem vida sexual aos 30, aos 32 anos, e isso pode impactar negativamente na vida sexual e no casamento da pessoa, no namoro, no relacionamento que ela tenha, na vida, na qualidade de vida como um todo. Entendo. E falando ainda de remédio, nas questões das pílulas, a pílula do dia seguinte também interfere nessa questão da libido? Pode interferir nisso também? Veja só, ela interfere, mas a pílula do dia seguinte é uma coisa pontual, né? Teoricamente, ela vai usar só aquela vez e pronto. Ela tem uma dose hormonal muito maior do que a da pílula convencional. Algumas chegam a ter 8, 10 vezes a dose de uma pílula. Então, ela tem uma eficácia em torno de 70%. Se você for olhar, é uma diferença significativa para uma pílula contínua que tem em torno de 99%. Então, se eu usar a pílula do dia seguinte, ainda corre risco. Fora que você está tendo uma overdose, então isso pode desregular o ciclo, isso pode causar impacto temporário na libido, né? Porque vai ser uma utilização pontual. Isso pode causar transtornos de pele, de acne, de tudo aquilo que a pílula convencional pode causar, porque você está usando uma overdose. Porém, é uma overdose pontual. Eu falo isso porque alguns pacientes transformam a pílula do dia seguinte em algo rotineiro, ou seja, não usa nenhum método e, invariavelmente, quase que todo mês tem um coito desprotegido e termina usando a pílula do dia seguinte. Isso aumenta bastante, por exemplo, o risco de câncer de mama, risco de cistos ovarianos. Então, é algo que deve ser feito como exceção e não como regra, como a gente vê em alguns casos. Também diminui o efeito, né, Sim, da pílula. quando você usa a pílula do seguinte, ela já tem um efeito bem menor. E quando você passa a usá-lo rotineiramente, isso pode cair em torno de 60%, ou seja, fica quase que uma loteria você ter de 30% a 40% de chance de engravidar. Então, basicamente, essa questão dos hormônios, pelo que eu entendi, muita coisa a gente consegue resolver ajeitando a alimentação e estilo de vida, né? Com exercícios, com Sim, alimentação saudável, tudo isso a gente consegue sem precisar necessariamente de um tratamento médico de colocar esses hormônios assim de fora para dentro, né? mas a longevidade, que é a minha segunda especialidade, se baseia justamente isso, em você corrigir os fatores predisponentes para evitar que o paciente fique doente e precise de remédio, ao invés do que a medicina tradicional faz, que é tratar quem está doente, né? Porque o que acontece? A medicina, em mais de 90% das vezes, ela só trata a consequência. Excetuando as infecções, que você dá um antibiótico, mata a bactéria e o paciente fica curado, a medicina convencional cura muito pouco porque trata sintoma ou consequência. Por exemplo, você está hipertenso, você toma um remédio para a pressão, você normaliza ela, mas você não tratou o que ocasionou isso. Então, se você parar o seu remédio da pressão, sua pressão vai voltar a subir. Você está diabético, você vai usar um hipoglicemiante, você vai corrigir os seus níveis de glicemia e não corrigiu a causa. O que vai acontecer é que se você parar, vai voltar a subir. Ou pior, na grande maioria das vezes, quando você não corrige a causa, tem aquele efeito avalanche. Você está usando só um paliativo e jogando a poeira para debaixo do tapete. Vai chegar uma hora que vai explodir e que aquele antipertensivo não vai mais dar conta de segurar a sua pressão. Aí tem que aumentar a dose. Muitas vezes associar uma segunda droga. A mesma coisa com o hipoglicemiante. E quando você corrige a causa, na grande maioria das vezes o que vai acontecer é que você lá na frente não vai precisar do remédio, ou se precisar, vai ter uma coisa muito mais controlada, doses muito menores, com muito menos efeitos colaterais e com muito mais qualidade de vida. Esse é o objetivo de quem faz longevidade. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Dr. Jorge Valente. A live foi ótima, realmente esclarecedora. O senhor gostaria de pontuar mais alguma coisa que você acha importante que não foi comentado
Não, eu acho que é Mas, basicamente isso, né? Eu espero que todo mundo hoje aproveite o Dia dos Namorados com seus parceiros, que você turbine o seu jantar com alimentação anti-inflamatória para poder potencializar os seus hormônios e com isso você ter uma relação sexual muito mais duradoura e prazerosa e que você faça disso uma rotina, né? O controle da alimentação, a melhoria da qualidade de vida com exercícios, que você faça regularmente seus exames para justamente evitar de ficar doente. Porque a saúde sexual é decorrência da sua saúde. Uma pessoa que é saudável como um todo, normalmente não vai ter disfunção em nenhuma das esferas. A saúde sexual traduz que você já tem algum desequilíbrio na sua saúde. Ou seja, que você está precisando corrigir alguma coisa. E quando a gente faz o equilíbrio de todos aqueles pilares da saúde, que é um sono adequado, uma dieta adequada, um intestino que funciona bem, atividade física, controle do estresse e níveis hormonais adequados, normalmente você é uma pessoa que tem uma imunidade blindada, que fica muito pouco doente e que tem uma saúde normal. Quando a gente faz isso, a gente não está pensando em estética, porque tem gente que confunde saúde com um corpo malhado, com um abdômen traçado, cheio de gomo. Não, você ter uma gordurinha localizada é perfeitamente normal à medida que você envelhece. O importante é que o seu percentual de gordura esteja dentro da normalidade. Ou seja, você vai no médico, você faz uma bioimpedância, que é aquela pesagem com uma máquina que destrincha o seu percentual de massa magra, de gordura, de osso e de retenção e de líquido, e mostra que o seu percentual de gordura está dentro da normalidade, você é uma pessoa com maior tendência a ser saudável. O aumento do percentual de gordura colabora para o aumento do risco de doenças do envelhecimento. Então, é justamente isso, é pensar em qualidade de vida, pensar em alimentação saudável e desejar a todos um feliz Dia dos Namorados hoje, que cada um seja feliz com seu parceiro hoje e sempre. feliz Dia dos Namorados a todos também que estão acompanhando essa live. Perguntaram durante o decorrer da conversa, a live vai ficar salva no IGTV, no Instagram do Grupo à Tarde, para quem quiser conferir depois, quem não conseguiu pegar o começo, vai estar tudo lá no IGTV. Muito obrigado, Dr. Jorge Valente. Foi ótima a nossa conversa, foi realmente esclarecedora. Foi diferente até pensar nos hormônios através deste ponto, e é muito bom também poder levar isso ao público. E, enfim, gente, tchau, tchau, Até e logo, até um uma próxima. abraço. Até a próxima.